Boa tarde, irmãos. Estamos vivendo um momento, eu diria, interessante no mundo, onde esse surto, essa pandemia, como estão chamando, que está acontecendo no Brasil com relação ao coronavírus, me fez pensar nesses dias e eu resolvi, com uma direção que eu tive no coração, de retomar os estudos sobre cura divina. E então eu vou estar compartilhando todos os dias aqui no nosso canal no YouTube uma palavra curta sobre esse tema, sobre cura divina. E eu espero que essa palavra venha ajudar você que está me ouvindo e a superar, a passar por este momento e você sair deste episódio melhor do que entrou. Mas antes de iniciar a palavra, eu queria pedir para você curtir aí, dar o seu like aí no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, você se inscreva, é só clicar em cima da palavra inscrever-se. Você se inscreva no nosso canal e depois você acione o sininho para que você possa estar recebendo as atualizações, os novos vídeos que serão postados. Estamos imbuídos do propósito de abençoar a sua vida, né, com a palavra de Deus, com esses estudos. São diversos pastores e ministros da nossa igreja que estaremos publicando, né, os vídeos, os estudos aqui para ajudar você. Quero pedir também, se você tem liberdade no seu coração e alegria de fazer isso, quero pedir a você também que colabore com o nosso ministério para que possamos continuar propagando, divulgando a palavra de Deus. A conta está logo aí abaixo, a nossa conta do Banco do Brasil está logo aí abaixo do vídeo. Você pode fazer a sua transferência, fazer a sua contribuição naquilo que o Senhor colocar no seu coração. Tenha liberdade, tenha alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Vamos começar então o nosso estudo de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, eu vou ler do versículo 15 ao 20, que diz assim: esse texto está, o contexto dele, Jesus já havia sido crucificado, foi sepultado, mas ali no domingo ele ressuscitou, né, foi visto pelos seus discípulos, por Maria, Madalena e outros discípulos, e eles anunciaram aos discípulos, alguns até não acreditaram, né, na ressurreição de Cristo no primeiro momento, mas Jesus, a partir do versículo 14 de Marcos 16, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Queridos, a gente vê esse texto aqui, começa o Senhor Jesus censurando a incredulidade dos seus discípulos, a dureza do coração deles. Eles haviam estado com o Senhor Jesus havia dito a eles explicado a eles o plano da redenção, que ele haveria de morrer, mas que ele ressuscitaria, né, ao terceiro dia, e parece que os seus discípulos não entenderam ou não aceitaram bem. De fato, no primeiro momento, eles não acreditaram na narrativa daquelas mulheres que haviam visto o Senhor. E aí começa aqui esse texto que eu li, o Senhor censurando a incredulidade deles e, ao mesmo tempo, dando a eles uma missão. E é interessante que Jesus diz aqui que quem crê e for batizado será salvo. E diz também os sinais que acompanharão aqueles que creem. E essa promessa do Senhor Jesus, ela está viva até os dias de hoje. A igreja
O momento que nós estamos vivendo hoje, queridos, é um momento muito propício para a propagação do reino de Deus. Como? Por causa dos sinais que o Senhor operará nesses dias. Eu creio que nós estamos vivendo um momento onde acontecerão muitos milagres, onde a igreja poderá experimentar muitos milagres se viver e agir sobre o que o Senhor Jesus, sobre o que a palavra de Deus diz, sobre o que o Senhor Jesus tem nos orientado. Esse é o plano de Deus, querido. Esse é o plano de Deus, que o novo convertido ele faça propaganda da nova criação, curando os enfermos diante de um mundo que não conhece a Deus. O mundo hoje não precisa de um remédio, para a cura, para estancar esse sofrimento provocado pelo coronavírus. Mas muito mais que uma vacina, muito mais que um antídoto para esse problema, o que o mundo precisa é do conhecimento de Deus e da sua palavra. Toda doença, querido, toda enfermidade, toda dor, toda aflição, todo pecado é resultado do ódio de Satanás contra a humanidade. Nós sabemos que existe uma raiz no mundo natural, mas existe, principalmente em todos esses casos de dor, de aflição, de enfermidade, de doença, de pecado, a raiz maior, a raiz primeira é uma raiz espiritual, e a raiz é Satanás. Por isso que Jesus diz aqui no texto, que aqueles que creem nele, em seu nome expulsarão os demônios. E a igreja tem que assumir essa posição. Entender que tem o nome de Jesus para usar com autoridade sobre todo o poder do mal, crendo que absolutamente nada lhe causará dano, porque essa é a promessa do Senhor Jesus. Quando você usa, querida, o nome de Jesus contra qualquer ação do mal, é como se o próprio Jesus estivesse agindo, é o Senhor Jesus agindo por seu intermédio. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 8, na parte B, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio a este mundo, querido, há mais de 2000 anos, e ele destruiu as obras do diabo. Ele derrotou o inimigo, ele deixou para trás um inimigo completamente derrotado, completamente despojado de qualquer condição de afligir a igreja, o ser humano. E a igreja tem que agir com essa consciência, a igreja tem que ter essa consciência, que Jesus já se manifestou, Jesus já destruiu as obras do diabo. E hoje a igreja, que é o corpo de Cristo nessa terra, a igreja é Jesus nessa terra. E a igreja tem que agir com essa consciência, viver com essa consciência, com a consciência de que nós estamos hoje em Cristo, nós somos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, assim como o Senhor Jesus, devemos nos manifestar para destruir as obras do diabo. Jesus nos promete em João capítulo 14, do versículo 12 ao 14, ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essas palavras, queridos, são as palavras do Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, falando para você, falando para a igreja, tudo quanto nós pedirmos. E é interessante, querido, que Jesus está falando aqui de curar doentes, de expulsar demônios, de fazer milagres. E ele frisa bem, tudo quanto pedirdes. A palavra pedir no original aqui, querido, significa tudo quanto você reivindicar, tudo quanto você requerer, tudo quanto você exigir. Entenda, você não está exigindo de Deus, porque não foi Deus que causou esse mal. Você está exigindo daquele que causou o mal. Tudo que você exigir em nome de Jesus, daquele que está causando esse mal, vai ter que parar. Amém, queridos? Você estará reivindicando, assim como Pedro e João diante da Porta Formosa, naquele milagre que é narrado em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, quando Pedro e João estavam indo para o templo na hora nona, às 3 horas da tarde, para a oração, e eles encontram um coxo ali de nascença naquela porta. O coxo, vendo os dois se aproximando, lhes pede uma esmola, e Pedro, de forma ousada, olha para aquele coxo e diz: olha para mim. Fala para ele, Pedro diz para ele: olhe para mim.
Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. A palavra de Deus diz que no mesmo instante, querido, aquele coxo de nascença, ele deu um salto, ficou de pé e saiu pulando, correndo e glorificando a Deus. A igreja precisa entender isso, querido. Esse coxo, ele não se converteu. Ele não precisou entregar a vida para Jesus, mas ele experimentou um milagre, ele foi curado. Por quê? Por causa da ousadia da igreja. Pedro e João usaram o nome de Jesus com autoridade. E a cura, querido, é a melhor propaganda de Deus. A melhor propaganda que Deus tem para usar nessa terra não são os artifícios, não são as estratégias humanas. É a cura, é o milagre, é o evangelho sendo propagado, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus. Essa palavra salvação no original, ela envolve um significado muito amplo, envolve cura, envolve provisão, envolve livramento, envolve libertação. Não apenas a isenção do castigo por causa do pecado, o perdão dos pecados, mas também cura, libertação, livramento. Deus quer te usar, querido, como agente de propaganda do seu reino. Você está disposto, querido, a ser um agente de propaganda do reino de Deus? Eu vejo hoje em dia muitas pessoas divulgando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, brincadeiras e coisas que não edificam e falando coisas maximizando essa pandemia que está acontecendo, quando deviam aproveitar essas ferramentas que são uma bênção para nós, a internet e as redes sociais, para divulgar a palavra, para divulgar o Senhor Jesus, para divulgar os milagres de Deus. A igreja primitiva, querida, ela crescia por causa dos milagres e das curas. Eles não tinham estratégia, eles não tinham marketing, eles não tinham estratégias de marketing, eles não tinham as condições que nós temos hoje. Como que eles cresciam? Eles cresciam por causa da operação de milagres, de cura, porque eles usavam o nome de Jesus com autoridade. Eu quero ler para vocês o texto que está em Atos capítulo 5, do versículo 12 ao 16, que diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Essa deve ser a posição da igreja. A igreja deve ser objeto de grande admiração do povo por causa dos milagres que se opera no meio dela por intermédio do nome de Jesus Cristo. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto os homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos as suas sombras se projetassem em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Cristianismo, querido, é Cristo vivendo e se manifestando através dos homens hoje em dia. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o cristianismo, é Jesus vivendo em nós, é Jesus vivendo na igreja. Agora entenda uma coisa, igreja. A confissão vem sempre antes da cura. O que a igreja tem confessado nesses dias? O que a igreja tem declarado nesses dias? A confissão vem sempre antes da cura. Não observe, querido, os sintomas, observe a palavra. Eu não estou aqui desqualificando as normas de prevenção que foram colocadas pelo governo. Eu creio que estão corretas, eu creio que são preventivas e devem ser obedecidas por todos. Eu estou obedecendo, eu estou em quarentena em casa, mas a palavra não está presa, o Espírito não está preso, o poder de Deus não está trancado. Nós podemos fazer algo a respeito dessa situação, nós podemos ser agentes de Deus no meio dessa situação para propagar o Evangelho, para propagar a cura, para ser instrumentos de Deus, para trazer o alívio e a cura das pessoas que precisam. Vamos seguir as orientações das autoridades, porque a palavra diz isso em Romanos 13, que nós devemos obedecer. Até porque, querido, as medidas preventivas de higiene, a palavra de Deus fala isso. Quando você lê o Antigo Testamento, ali no texto de Levítico, Deus também dá medidas preventivas de higiene,
porque nós habitamos num corpo físico, o nosso corpo físico precisa da higiene para se precaver das ações de bactérias, de fungos, de vírus. A ação preventiva de higiene é bíblica, querido. E nós devemos obedecer. Agora, entenda que a confissão da palavra vem sempre antes da cura. Se você tem dúvida no seu coração, querido, a respeito do poder de Deus para curar, a respeito da cura que Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário, e Deus, pela sua graça e pelo seu amor, nos deu gratuitamente, você tem que tratar isso no seu coração. Como que você trata isso? Você precisa buscar conhecer mais o Deus vivo e a sua palavra. Amém, queridos? Nós precisamos, mais do que nunca nesses dias, crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra. O profeta Oséias diz: meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Jesus diz também que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Não ouça as pessoas, querido, querendo trazer pânico sobre você, sobre a sua mente. O medo e o pânico só vão agravar a situação. Nós não precisamos andar por medo, porque nós não recebemos espírito de medo. Nós recebemos espírito de coragem, espírito de equilíbrio e espírito de amor. É o Espírito Santo que nós recebemos e habita dentro de nós. E a palavra nos garante que o Espírito Santo, ele vivifica nosso corpo mortal. Quero compartilhar com você uma oração respondida, querido, é um milagre. E a melhor propaganda do reino de Deus, a melhor propaganda de Jesus Cristo, são os milagres. Semana passada, eu recebi uma ligação de uma pessoa e ela me disse que estava muito mal, com alguns sintomas no corpo, estava preocupada. Eu a ouvi, depois a acalmei e falei: vou orar por você. E orei com ela pelo telefone, porque ela estava confinada e eu também. E no outro dia de manhã, ela me ligou e disse que depois que ela recebeu a oração, ela começou a lembrar das palavras que foram ministradas, as palavras de cura que nós ministramos na igreja, e ela começou a refrescar a sua memória com a palavra e começou a confessar: eu sou curada em Cristo. Jesus Cristo na cruz do Calvário já levou todas as minhas enfermidades, já levou os meus pecados, e ela começou a confessar a palavra. Ela disse que depois de 20 minutos que eu tinha orado e que ela começou a confessar a palavra, ela percebeu os sintomas indo embora, e ela foi completamente curada. Ela acordou no outro dia, me ligou dizendo que estava completamente restaurada, sem nenhum sintoma, e muito grata a Deus. Hoje, eu recebi também uma mensagem de um jovem da igreja, que me contou que semana passada ele estava também muito resfriado, muito gripado. E como nós temos feito todos os dias, marcado um horário na noite, 19h30 ou 20 horas, e nós temos reunido em família e convidado as famílias a se reunirem para orar, para louvar o Senhor. Ele me disse que ele estava muito mal, mas no sábado, às 19h30, quando ele começou a louvar o Senhor e começou a orar, os sintomas foram todos embora e ele ficou completamente curado. Amém, queridos? Quero dizer para você, não fique ouvindo as pessoas que tentam alarmar. Não estou querendo com isso querer dizer que a situação não é séria, é muito séria e nós devemos ser precavidos. Mas, querido, o fundamento da nossa vida é a palavra de Deus, e é sobre a palavra que nós temos que basear a nossa vida. É sobre a palavra que nós devemos viver e agir. Sejamos praticantes da palavra, porque quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos a palavra, quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos crer, querido, que a palavra é Deus falando conosco. E a palavra diz que nós somos curados. Então, querido, viva como curado, haja como curado. Amém? Feche os seus olhos nesse momento.
vou orar por você. Eu queria que você, nesse momento, colocasse a sua mão sobre a região onde você sente os sintomas, se você pode fazer isso. Feche os seus olhos e eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão bom, que o Senhor prometeu na sua palavra que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. E o Senhor nos deixou, Pai, a sua palavra e o nome de Jesus, para que nós possamos, Pai, viver nessa terra, acima das circunstâncias, acima de todo o mal. Pai, muito obrigado, porque na cruz do Calvário Jesus Cristo já levou os nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados ali e as nossas enfermidades foram todas colocadas ali na cruz do Calvário em Cristo. Cristo nos substituiu. A tua palavra diz, Pai, que aquele que não conheceu o pecado, o Senhor o fez pecado por nós, para que nele, para que em Jesus Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Obrigado, Pai, porque em Jesus a nossa situação já foi resolvida com o Senhor, temos paz com o Senhor. E hoje nós podemos desfrutar, Pai, da herança que Cristo nos legou na cruz do Calvário, porque quando nós confessamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos os teus filhos. É o que diz na tua palavra em João capítulo 1, quando diz, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque somos teus filhos, somos curados, somos perdoados, somos livres. E nesse momento, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu sei, Pai, que o Senhor não está limitado por tempo nem por espaço. Pai, o teu Espírito não está limitado por tempo nem por espaço. O teu poder, Pai, não está limitado. E agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro agora o teu poder sobre essas pessoas que estão assistindo. Que o teu poder agora, Pai, penetre do alto da cabeça dessas pessoas até a planta dos pés. E todo o mal que esteja acometendo essas pessoas seja retirado agora, saia agora do corpo delas. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo eu declaro agora a cura. Eu declaro agora a libertação. Livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor para conosco. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Querido, encerrando esse vídeo, dê o seu like aí no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Divulgue, compartilhe este vídeo, compartilhe com as pessoas queridas que precisam de uma palavra e até a próxima vez. Boa tarde a todos.